Olá, eu sou a Mariana Andrade, sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital das Clínicas da UFG. Vou apresentar uma aula sobre climatério, abordando conceitos, manifestações clínicas e diagnóstico, sob orientação da doutora Marta Finotti e do Dr. Gilberto de Matos. A aula sobre tratamento será abordada na semana seguinte. As referências utilizadas para essa aula foram o estudo STRAW mais 10, de 2011, o artigo Uma revisão sobre a nomenclatura da menopausa, de 2022, a diretriz do NICE de menopausa, diagnóstico e manejo, de 2019, o Febrasco Position Statement de propedêutica mínima no climatério, de 2022, e o Manual de Ginecologia do Hospital das Clínicas da UFG. Abordando inicialmente os conceitos, o estudo STRAW mais 10 traz que existem três estágios do envelhecimento reprodutivo muito bem definidos. O período reprodutivo, que vai da menarca até enquanto se mantém menstruações cíclicas. A transição menopausal, que é subdividida em inicial e tardia, e que corresponde a um período ainda pré-menopausa, mas que já existem alterações nesse padrão menstrual, e o período pós-menopausa, que vem a seguir da menopausa. Vamos especificar cada um a seguir. Bom, o principal critério utilizado para alocar a mulher em cada um desses estágios é o ciclo menstrual. Esse é o padrão utilizado. Porém, ele não pode ser utilizado para pacientes submetidas a esterectomia, ablação endometrial, ou forectomia, ou qualquer outra condição que cause alterações no ciclo menstrual, como síndrome de ovários policístico, insuficiência ovariana prematura, doenças crônicas, uso de métodos contraceptivos hormonais e tratamento quimioterápico. Então, para essas mulheres em que existe algum fator que leva à alteração do ciclo menstrual, são utilizados critérios de apoio, que são parâmetros endócrinos, como dosagem de FSH, de hormônio antimileriano, de inibina B, contagem de folículos antrais, mas é importante lembrar que esses não devem ser critérios utilizados sempre, mas sim de exceção para mulheres em que o principal parâmetro, que é o ciclo menstrual, está alterado. Trouxe aqui esse quadro do estudo STRAW mais 10, que define esses estágios da vida reprodutiva da mulher, né? Então, como eu falei anteriormente, são bem definidos os três períodos: reprodutivo, transição menopausal e pós-menopausa. O período reprodutivo corresponde da menarca até enquanto são mantidas menstruações cíclicas, e a partir do momento que começa a haver uma variação nesse padrão cíclico menstrual, isso já se encaixa no período de transição menopausal, que é subdividida em precoce, né, early ou tardia. Então, nessa inicial, né, precoce, existe uma variação da duração dos ciclos, que podem encurtar ou alongar, né? Ciclos que às vezes eram de 28 dias passam a ser de 21 ou de 35. E na transição tardia, esse intervalo de amenorreia se estende. É quando a mulher passa a ter intervalos de amenorreia maiores que 60 dias. Ela ainda menstrua, mas tem um espaçamento maior entre os ciclos. E o período de pós-menopausa consiste no período que sucede à menopausa, conceito que eu vou abordar adiante. Então, a mulher tem essas fases na vida, né? Tem o nascimento, depois a menarca, e o período que compõe o intervalo entre a menarca e a menopausa é chamado de menacme, né? O conceito de menopausa foi definido pela OMS em 1996 como uma interrupção permanente da menstruação após 12 meses de amenorreia, ou seja, um diagnóstico retrospectivo. E por que foi determinado esse intervalo de 12 meses? Foi porque durante este intervalo foi comprovado que havia de fato uma depressão folicular estabelecida nos ovários.
Então, não era um intervalo nem mais curto, nem mais longo. Com o intervalo de 12 meses, já era constatada essa depressão folicular. Só que essa definição inicial da OMS não abordava o critério idade, né? E diretrizes mais recentes, como a do NICE de 2019, traz um conceito abordando também a idade. Então, seria a cessação definitiva da menstruação na ausência daqueles critérios, né, que já teriam essa alteração, como cirurgia, medicamentos, tratamentos com quimio ou radioterapia, em mulheres com mais de 45 anos, e sendo também definida retrospectivamente após 12 meses consecutivos de amenorreia. Então, em mulheres com idade menor do que 40 anos, seria definido como menopausa prematura, e seria dado o diagnóstico de insuficiência ovariana prematura, claro, após uma investigação, que é uma síndrome decorrente da perda de atividade ovariana antes dos 40 anos. E essa síndrome afeta cerca de 1% das mulheres. Já a menopausa, que ocorre em um intervalo antes de 45 anos, mas depois de 40 anos, ou seja, entre 40 e 45 anos, ela seria chamada de menopausa precoce, né? É early menopause, que é traduzido livremente como menopausa precoce. E acomete cerca de 5% das mulheres, ou seja, é importante deixar clara essa distinção entre menopausa prematura e menopausa precoce. Prematura seria compatível com a insuficiência ovariana prematura, que é anterior aos 40 anos, e de 40 a 45, já que o critério de menopausa apenas seria a partir de 45 anos, nesse intervalo, nesse limbo, seria menopausa precoce. Então, a menopausa tem que ficar claro que ela representa uma data, assim como a menarca, e não um período prolongado que a sucede, né? E isso é chamado de pós-menopausa. E ela reflete a cessação definitiva da função reprodutiva ovariana. A idade média com que ocorre em estudos mundiais é de 50 a 51 anos. No Brasil, a média é de 40 aos 48 anos. E a idade com que ocorre a menopausa é geneticamente programada para cada mulher e correspondendo ao esgotamento folicular ovariano. Dos fatores que foram achados como possíveis que levam a uma menopausa mais tardia são maior escolaridade, melhores hábitos de vida e que levam a uma antecipação da menopausa é o tabagismo, que antecipa em cerca de 1 ano e meio a data da menopausa. Aqui trouxe esse gráfico representando esses estágios, né? O estágio reprodutivo, ou menacme, até quando se mantém padrões cíclicos menstruais, o intervalo das bolinhas ali está regular. A partir do momento em que esses ciclos menstruais, né, nosso principal parâmetro para a definição de todos esses estágios, começam a apresentar uma irregularidade, seja de encurtamento, seja de alongamento da duração, da frequência desses ciclos, isso já é chamado de transição menopausal. Menopausa é a data da última menstruação constatada após 12 meses de amenorreia, e pós-menopausa o período que sucede essa data. E o termo perimenopausa é um termo que engloba tanto um período anterior quanto posterior à menopausa. Ele circunda ali a data da última menstruação. Percebam que transição menopausal é apenas anterior à data da menopausa. Já o termo perimenopausa engloba o antes e o depois, próximos a esse período. Eu vou falar a seguir sobre esse conceito. Então, a transição menopausal, né, seria um período variável que precede a menopausa e que é caracterizado pela alteração dos ciclos menstruais. E nesse período, a mulher também já pode passar a apresentar sintomas de hipoestrogenismo, como mudanças de humor, sintomas vasomotores, e esse período que é subdividido em inicial e tardia, como eu falei anteriormente. Inicial é quando começa a apresentar essa alteração de padrão nos ciclos, né, com encurtamento
ou com aumento da frequência, e o tardio tem uma duração de cerca de 1 a 3 anos, que é quando apresenta aquela menorreia por mais de 60 dias, e nesse momento os sintomas vasomotores já são prováveis. Eles também podem ocorrer na transição menopausal inicial, mas é mais provável que ocorram na tardia. Já o termo perimenopausa é o período que envolve a transição menopausal, né? Ou seja, um momento anterior à menopausa e o primeiro ano após a menopausa. Então, é esse círculo ali ao redor da menopausa, né? O início médio aos 46 anos, tem uma variação interindividual, variando de 39 a 50 anos, e esse período é caracterizado por flutuação hormonal, alteração do padrão menstrual, aumento de anovulação e uma menorreia menor que 12 meses. Já o termo climatério é um termo que tem se apresentado como controverso na literatura. Alguns lugares ainda utilizam, outros sugerem que seja evitado, mas seria o período entre a menacme e a pós-menopausa, incluindo a transição menopausal, perimenopausa e menopausa, e seria caracterizado por alterações fisiológicas decorrentes do hipoestrogenismo, da redução da produção de estrogênio. Então, esse artigo de revisão da nomenclatura da menopausa publicado em 2022 na revista Reproductive Health, sugere que ele seja evitado para evitar confusão, porque por muitas vezes era utilizado como sinônimo de perimenopausa. E aí o que eles trazem aqui é que, apesar de ser um termo bem disseminado entre pacientes ou público leigo, deveria ser evitado em artigos científicos de acordo com a Organização Mundial de Saúde, justamente para não trazer essa confusão conceitual. Já documento da Febrasgo de propedêutica mínima, já abordando no título o termo climatério, não traz essas ressalvas e define que na vida da mulher a transição entre o estágio reprodutivo e o não reprodutivo é denominada climatério. E o termo síndrome do climatérico ou síndrome climatérica se refere ao conjunto de sintomas e sinais decorrentes da interação entre fatores socioculturais, psicológicos e endócrinos que ocorrem na mulher que envelhece. E o diagnóstico dessa síndrome seria baseado na anamnese detalhada e exame físico minucioso, ou seja, um diagnóstico clínico. O diagnóstico seria para mulheres com mais de 45 anos que apresentam queixas sugestivas de hipoestrogenismo, isso o diagnóstico de síndrome do climatério, né? E essas alterações de hipoestrogenismo seriam sintomas vasomotores, alteração do padrão menstrual, e o diagnóstico seria clínico, não sendo necessário confirmação com exames complementares. Mas caso haja dúvida quanto aos sintomas clínicos ou tenha fatores que possam confundir, por exemplo, a avaliação do padrão menstrual, pode ser utilizada a dosagem de FSH na fase folicular inicial para confirmar o diagnóstico. E valores acima de 25 poderiam indicar o início da transição menopausal. Mas é importante lembrar que essa dosagem sérica de FSH tem uma grande variabilidade diária, então acaba sendo difícil levar em consideração como um diagnóstico preciso. E é recomendado que quando será dosado o FSH, que sejam feitas 2 dosagens com intervalo de 4 a 6 semanas entre elas. Trazendo aqui o diagnóstico da perimenopausa e da menopausa conforme a diretriz do NICE de 2019. Eles também sugerem que seja diagnosticado sem exames laboratoriais em mulheres com mais de 45 anos que tenham sintomas menopausais,
sendo a perimenopausa baseada em sintomas vasomotores e menstruações irregulares. Então, o paciente que clinicamente te traz esse relato, a partir disso você já define, tendo ela mais que 45 anos, que ela está naquele estágio reprodutivo de perimenopausa, né? E a menopausa seria a cessação da menstruação por 12 meses, considerando que não esteja em uso de contracepção hormonal ou que não seja esterectomizado. Então, é considerado que é difícil que seja feito esse diagnóstico da menopausa de forma precisa em mulheres que fazem tratamentos hormonais. Por exemplo, que tratam sangramento uterino normal com algum tratamento hormonal. E é indicado que não seja dosado o FSH para diagnosticar menopausa em mulheres que usam contracepção combinada com estrogênio e progesterona ou que usam altas doses de progestagênio. E quando é que... também eles recomendam que não sejam utilizados esses outros parâmetros laboratoriais ou de imagem para diagnóstico de perimenopausa ou de menopausa em mulheres com mais de 45 anos. Hormônio antimileriano, inibinas A e B, estradiol, contagem de folículos antrais e volume ovariano. Ou seja, o diagnóstico de perimenopausa e de menopausa em mulheres com mais de 45 anos deve ser clínico, não são necessárias essas dosagens laboratoriais. Então, quando é que é indicado dosar o FSH? O FSH deve ser dosado para diagnóstico da menopausa apenas em mulheres entre 40 e 45 anos que tenham sintomas menopausais, incluindo a alteração do seu ciclo menstrual, ou em mulheres com menos de 40 anos em que a menopausa é suspeitada, ou seja, em casos em que seria dado o diagnóstico de menopausa precoce, né, entre 40 e 45, ou de menopausa prematura, né, configurando talvez a síndrome de insuficiência ovariana prematura, que são nas menores de 40 anos. E caso se suspeite, né, em mulheres de insuficiência ovariana prematura em mulheres com menos de 40 anos, que tenham sintomas menopausais, alteração menstrual, deve ser dosado o FSH em 2 amostras intervaladas de 4 a 6 semanas, e lembrando que esse diagnóstico nunca deve ser dado baseado em apenas uma amostra. O que o manual do departamento da UFG traz corrobora essas outras diretrizes, né, que seria indicado apenas a dosagem para investigação de reserva ovariana ou em pacientes esterectomizadas ou na suspeita de menopausa prematura, e o valor que é sugerido pelo manual do departamento é um valor de FSH maior ou igual a 30, como aumentado, né? E é sugerido que nas mulheres que estão em uso de contracepção hormonal, para avaliação se há necessidade ou não de manter essa contracepção, né? Aquele período perimenopausa em que fica essa dúvida, manter ou não a contracepção, poderia ser realizada a dosagem de FSH no último dia da pausa do contraceptivo, e se ele estiver maior que 30, após mais de um ano de uso, poderia ser indicado a interrupção do uso. Em valores menor que 30, a orientação seria de manter o método e de reavaliar em um ano. Trazendo agora as manifestações clínicas do período de pós-menopausa, né? Inicialmente falando sobre os sintomas vasomotores, que correspondem à queixa mais incômoda e mais prevalente da perimenopausa, com uma prevalência de 70% a 80%. Sintomas vasomotores também podem ser chamados de fogachos ou de ondas de calor. Vou falar a seguir como que é, de fato, a manifestação clínica. E eles trazem um comprometimento da qualidade do sono, irritabilidade, alterações de humor, dificuldade de concentração e, de forma global, reduzem a qualidade de vida. Então, o que a paciente sente, né? O que exatamente são os sintomas vasomotores? O paciente sente uma tontura
sensação de pressão na cabeça, isso é causado pela vasodilatação periférica. E na sequência apresenta uma onda de calor que é referida principalmente em face, nuca e tórax, associada à palpitação, já que a frequência cardíaca aumenta de forma sinusal, mas aumenta, e é seguido de sudorese, que pode ser acompanhado de rubor facial e de ansiedade em resolver aquele problema. Por exemplo, o paciente sente vontade de tomar um banho, de tirar as cobertas no período noturno. Outros sintomas também podem ocorrer simultaneamente, como náuseas e cefaleia. A frequência e duração desse sintoma é variável, né? Mas em média a duração é de 3 a 4 minutos, podendo variar de 30 segundos a 10 minutos, e a frequência de 1 a 2 horas até 1 a 2 vezes por semana. Então, ela pode ter esse sintoma diário, né? Ou às vezes refere que é apenas semanal. E por que ocorrem os sintomas vasomotores? O que os estudos mostram é que eles são causados basicamente por alteração do estradiol. E isso não significa que é para dosar estradiol, isso foi para fins de pesquisa, né? Mas o que foi demonstrado é que no período reprodutivo, a mulher tem em média de 40 a 400 picogramas por ml de estradiol. E no período pós-menopausa, ela tem menos que 30 picogramas por ml. Então, seria a queda, essa privação de estrogênio, né, que levaria aos sintomas vasomotores. Não é nem o hipoestrogenismo em si, né, o nível sérico baixo de estradiol, mas sim ela passar por essa queda do estradiol sérico. E o mecanismo a partir do qual surgiriam os sintomas seria a privação de estrogênio, né? Essa queda de estrogênio leva a uma alteração da zona neutra termorreguladora que fica no hipotálamo. Então, isso causa um estreitamento dessa zona neutra termorreguladora. Ou seja, alterações habituais de temperatura corporal central passam a ultrapassar os limiares de sudorese e de calafrio. Ela passa a ter uma maior sensibilidade, a zona termorreguladora reduz esses limiares, de forma que uma alteração de temperatura corporal normal, que não teria uma resposta antes, que seria naturalmente termorregulado pelo hipotálamo, passa a ter uma resposta sistêmica, né? Então, ela tem uma alteração de temperatura corporal com a redução desse limiar, né, causada pela queda de estrogênio, ela passa a ter o sintoma de fogacho, e esse sintoma, né, repercute em uma resposta vascular periférica, causando uma vasodilatação. O corpo interpreta que ela tem que dar uma resposta àquele aumento de temperatura de forma desproporcional. Então, leva a vasodilatação, evaporação e sudorese, que corresponde às queixas clínicas apresentadas. Além dos sintomas vasomotores, a paciente pode se queixar de distúrbios do sono, né? A insônia tem múltiplas causas no período da pós-menopausa, incluindo os próprios fogachos, que podem levar a despertar noturno, o estado hormonal, mudanças de humor, noctúria e também outros distúrbios que não dá tempo de abordar tudo aqui. A paciente também tem alterações de humor e cognição. Essa parte, tanto de humor quanto de cognição, são responsivas aos hormônios circulantes no corpo, e tanto o estradiol quanto progesterona. Então, o hipoestrogenismo leva a alterações de humor e de cognição. O que é importante saber a partir disso? Que é importante constatar esses sintomas e diferenciá-los de outros transtornos exclusivos de humor e não necessariamente decorrentes do hipoestrogenismo. Então, existem sintomas que são, digamos, de forma mais genérica, exclusivos da depressão, e outros que se interpõem aos sintomas de perimenopausa, né?
Então, os sintomas que seriam de alerta ali, né, sinais de bandeira vermelha para depressão, para um encaminhamento psiquiátrico para devida avaliação, seria a perda do interesse, aquela anedonia, tristeza profunda, desesperança, ideação suicida. Isso não são sintomas que são decorrentes de hipoestrogenismo apenas. Mas existem aqueles que são dessa interposição, né? Como alterações de humor, perda de energia, redução de concentração, redução de libido e insônia. E aqueles que são exclusivos da menopausa, como fogacho, sudorese, secura vaginal. E todos esses, tanto exclusivos quanto dessa interseção, podem se beneficiar de uma melhora com estrogenoterapia, que vai ser abordado na aula de tratamento. Falando sobre a síndrome geniturinária da menopausa. É uma condição crônica e progressiva que afeta cerca de 50% das mulheres na pós-menopausa. É importante ressaltar o fato de ser crônica e de ser progressiva, porque, diferente dos fogachos, que tendem a ter uma melhora espontânea com o tempo, mesmo que não tratados, a síndrome geniturinária não, ela tende a ter uma piora progressiva. E também é algo crônico, não é de se esperar, não é para se esperar que tenha tanto profissionais de saúde quanto a própria paciente que tenha uma melhora espontânea. A tendência é de permanência ao longo do tempo, por isso devem ser valorizados. E essa síndrome corresponde a um conjunto, né, de sinais e sintomas que são consequências do hipoestrogenismo na região gênito-urinária, como atrofia uretogenital, atrofia vulvovaginal, vaginite atrófica. Lembrando, é algo que é importante ressaltar, é que essas alterações não se dão apenas a nível de epitélio, são alterações também, histologicamente dizendo, mais profundas. O estroma responde ao hipoestrogenismo, por exemplo, com uma redução de vascularização dessa região. Os músculos respondem com uma redução de trofismo. Então, por exemplo, o esfíncter da uretra, ele vai sofrer consequências ao hipoestrogenismo. Por isso é denominada essa síndrome geniturinária da menopausa, porque existem algumas críticas quanto a esses termos usados de forma individual, né? Atrofia urogenital, atrofia vulvovaginal, vaginite atrófica, e elas consistem basicamente em dizer... são termos que sugerem uma restrição ao epitélio, ali algo mais superficial, não estabelecem uma relação direta desses sintomas com a menopausa em termos de nomenclatura, e também são termos que têm uma compreensão leiga mais estigmatizante, né? O termo atrofia é mal visto pelas pacientes e pode gerar uma estigmatização desnecessária. Então, o que é sugerido hoje é que esses termos sejam substituídos pela nomenclatura síndrome geniturinária da menopausa. Essa síndrome leva a sintomas tanto genitais, quanto sexuais, quanto urinários, como ressecamento vulvovaginal, prurido, ardência, irritação da região epitelial, sexuais, como redução da lubrificação, dispareunia, redução do desejo, alteração do orgasmo, e urinários, como disúria, alteração da frequência, urgência miccional e ituto recorrente, em consequência dessas alterações epiteliais, estromais e musculares da região geniturinária. E também existem alterações de pele e cabelos, né, secundárias ao hipoestrogenismo. A pele e a mucosa se apresentam mais finas, é intensificado o surgimento de rugas e de flacidez, uma redução no turgor da pele. A pele seca pode levar à queixa de prurido, a cicatrização se torna mais lenta, a espessura dos fios de cabelos é reduzida, levando também a uma quebra mais fácil. E também pode apresentar alopecia senil. Eu trouxe aqui um artigo científico para discussão correlacionado ao tema. O artigo escolhido foi o impacto do desconforto vaginal na pós-menopausa, no sexo e nos relacionamentos no Brasil. O inquérito Closer. Foi publicado na revista Climateric em 2021.
É um estudo brasileiro que teve como objetivo, né, esse inquérito CLOSER, né, Clarifying Vaginal Atrophy's Impact on Sex and Relationships, investigou como a atrofia vaginal na pós-menopausa afeta o relacionamento entre as mulheres brasileiras e seus parceiros masculinos. O método, né, foi uma avaliação de mulheres na pós-menopausa de idades entre 55 e 65 anos, com atrofia vaginal constatada e parceiros masculinos dessas mulheres em um inquérito online, um questionário online sobre o impacto desse sintoma e sobre alteração pós-tratamento com estrogênio local na intimidade e nos relacionamentos desses casais. Os resultados apresentados nesse estudo, né, foram incluídas 360 mulheres e 352 homens brasileiros, e os principais resultados foi que a principal fonte de informação das mulheres sobre atrofia vaginal, né, podendo estender aqui a síndrome geniturinária de forma geral, são os prestadores de cuidado de saúde. E mais de 44% dessas mulheres consideram que não lhes são dada informação suficiente. A atrofia vaginal fez com que 70% das mulheres evitassem a intimidade sexual e resultou em sexo menos satisfatório, tendo um impacto negativo na sua autoestima. Tanto mulheres, né, 76% delas, quanto 70% dos homens relataram que o tratamento com estrogênio vaginal melhorou sua relação sexual, principalmente aliviando a dor das mulheres durante o sexo, e mais da metade das mulheres, 56%, e também dos homens, 59%, se sentiram mais próximos enquanto casal após o tratamento. Bom, achei que a importância desse artigo foi levantar como isso chega de fato nas pacientes e qual é o objetivo de estudar esses temas, de se aprofundar e de relembrar da importância do impacto que tem a nossa assistência em consultório na vida cotidiana das pessoas. Aqui são as referências pré-citadas. Obrigada.